Hoje começamos com a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reduziu a taxa básica de juros depois de meses de pressão do governo e também do setor privado. A Selic caiu meio ponto percentual para 13,25%. A gente vê aqui. O resultado veio em linha com a corrente mais otimista do mercado financeiro. Esta é a primeira queda dos juros em 3 anos. A decisão não foi unânime. A gente vai acompanhar aqui no nosso telão o placar. Vamos lá. 4 diretores do Banco Central votaram pelo corte maior, de meio ponto. E aqui é importante notar que 2 deles foram os indicados recentemente pelo presidente Lula. Outra coisa importante de notar é que o Roberto Campos Neto acabou dando, por último, o voto decisivo para formar essa maioria de 5 votos. Os outros 4 membros do colegiado votaram pelo corte menor. Agora, no telão, nós vamos olhar no retrovisor e ver como é que foi a evolução desse longo ciclo de aperto monetário. A primeira alta aconteceu entre fevereiro e março de 2021. A partir dali, a Selic foi escalando até atingir o patamar de 13,75% em agosto do ano passado. E ali ela permaneceu por um longo ano até o corte anunciado hoje. No comunicado pós-reunião, o Copom apontou a perda de fôlego da inflação como o principal fator que permitiu o corte da taxa básica. O Tiago Crespo nos traz ao vivo as informações. Boa noite, Tiago. Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A redução dos juros já era esperada pelo mercado e muito aguardada, inclusive, pela equipe econômica do governo. A dúvida estava na intensidade do corte, que veio na maior magnitude, o que levou a Selic para 13,25%. No comunicado, o Copom justificou que a decisão veio diante da melhora do quadro inflacionário, refletindo, em parte, os impactos defasados da elevação dos juros. E isso aliado à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos, depois da mudança do regime de metas, o que permitiu acumular a confiança necessária para iniciar um novo ciclo, um ciclo gradual de queda da Selic, né? O colegiado ressaltou, porém, que existe uma expectativa de elevação da inflação e que os núcleos que mostram a tendência dos preços ainda seguem acima da meta. No cenário externo, o Copom avaliou o ambiente como incerto diante dos juros ainda em elevação em vários países. Em outro trecho do comunicado, Renato, o Copom afirmou que, mantida a conjuntura atual, o processo de queda de inflação deve ser mais lento, o que demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. O colegiado disse ainda que, se confirmado o cenário esperado, prevê uma redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. E o comitê ressalta ainda que o ciclo total de corte dos juros depende da evolução da inflação. A gente conversou com o economista Gustavo Loyola, que por 2 vezes foi o presidente do Banco Central. E ele falou sobre esse voto de Minerva do atual presidente Roberto Campos Neto na hora de decidir o tamanho do corte da Selic. Eu entendo que o Roberto Campos quis, de fato, dar uma sinalização, não abrindo mão da independência do Banco Central, da autonomia do Banco Central, mas talvez uma sinalização no sentido de esfriar um pouco os ânimos, ou seja, reduzir, né, a violência, a intensidade dos ataques ao Banco Central, que vem não apenas do presidente da República, mas de vários setores políticos e setores econômicos, né? Segundo o economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, a inflação esperada ainda dá muito espaço para novos cortes de juros nas próximas reuniões. Os próximos passos do Copom, eles vieram em linha com o que o mercado esperava. Eu acho que a gente está num processo de queda de inflação, onde a gente pode ver esses cortes de magnitude de 50 pontos base nas próximas reuniões. E ainda assim, como o Copom coloca no comunicado, a taxa de juros ela vai continuar em patamar restritivo. Tiago, vamos agora para as consequências mais imediatas para a economia e também as de mais longo prazo. Pois não, Renata. Em relação às taxas bancárias, a tendência é que os cortes de juros sejam repassados aos clientes. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, inclusive, já anunciaram a redução em algumas linhas de crédito. E com juros mais baixos, a expectativa é de que também comece a haver um comportamento melhor do consumo da população e a melhora dos investimentos produtivos, o que impacta diretamente no emprego e na renda.
caem também as despesas com juros da dívida pública. E, por último, a tendência é que investimentos em renda fixa tenham um rendimento menor. Segundo o economista Nelson Marconi, da FGV, a decisão do Copom vai demorar um pouco a refletir sobre o crescimento da economia, mas a médio prazo a tendência é muito positiva. O custo do dinheiro ficando mais barato, tanto para o consumidor vai ser bom, como para as empresas vai ser bom também. E as empresas vão poder tomar empréstimos, né, a uma taxa mais barata ou uma taxa mais baixa, ou se elas tiverem capital próprio, né, elas também vão ver que a rentabilidade do dinheiro no mercado financeiro vai diminuir. Então, elas vão preferir investir na esfera produtiva. E isso é muito importante, porque isso sim vai gerar mais produção e mais emprego no país. Tiago, nós falamos no início, foram meses de pressão do governo que, claro, comemorou hoje. É isso, Renato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o corte na Selic sinaliza que o Brasil está na direção certa. Eu queria reiterar o respeito do Ministério da Fazenda pelo Banco Central. Nesse período todo em que houve divergências, nós sempre mantivemos um diálogo de altíssimo nível, a começar pelo presidente Roberto Campos, que sempre demonstrou muita abertura no diálogo. E é assim que se constrói. Nós temos compromisso com o combate à inflação e temos compromisso também com a responsabilidade fiscal e com o ajuste que está sendo feito, que se tornará mais fácil a partir de agora. A inflação está controlada e a economia vai começar a se replanejar, os atores, os investidores, os consumidores, as famílias vão começar a se replanejar por um Brasil de crescimento sustentável do ponto de vista fiscal e do ponto de vista social e ambiental. Tiago, muito obrigada. Bom descanso para você.